Olá, boa noite, gente. Hoje a gente vai ler Esther 2, tá? E a gente vai orar, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado que o Senhor é bom, obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, prepara, Senhor, prepara tudo para nós. Em nome de Jesus. Que nós possamos andar sempre nos teus caminhos, entender a tua palavra e fazer aquilo que agrada o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler Esther 2, tá? Nossa, tô com sede. E tem nem um copo d'água aqui. Ana, pega água pra mamãe. E aí, eu tava estudando um pouco esse capítulo e que contexto difícil, né? Vamos lá, fala assim. Agora entram em cena Esther, a moça judia, e o primo Mordecai, ou Mardoqueu. Os dois vão salvar o povo judeu que mora no Império Persa da destruição, planejada por Amã, o primeiro-ministro do rei Xerxes, ou rei Assuero, tá? Ana, pega água pra mamãe? Ó, fala assim. Nossa, com muita sede, filha. Tá aqui, ó, copo. Fala assim. Capítulo 2 de Esther, versículo 1. Mais tarde, a raiva do rei havia passado. Então ele manda destituir Vasti. Vasti é tirada da presença dele. E aí eu fui ler o que aconteceu com Vasti. Acontece que acreditam que Vasti ela não foi só banida da presença do rei Assuero, ela foi executada. Eles acreditam que por ela ter se negado a entrar na presença do rei, né? E aquele é um tempo onde os homens literalmente mandavam em cima da cabeça das mulheres, ela foi executada, tá? Vasti foi executada, literal. Ela foi morta. Então, acredita-se que Vasti não foi levada embora e banida de nunca mais ver o rei. Acredita-se que Vasti foi morta por ela desobedecer ao rei, tá? Outra coisa, naquele contexto também acredita-se que Vasti era uma rainha má e vaidosa, né? Uma pessoa má e egoísta que pensava em si própria. Porém, no contexto em que vivia-se, onde a mulher era subjugada, também o rei é um homem mau. Lembrando que esses homens, né, o rei Xerxes, aquele povo que servia ele, eles estão num contexto de idolatria, eles estão num contexto de não serem pessoas que acreditam no Deus que o povo judeu acredita. Então eles são de fato maus, guiados pelos próprios sentimentos, pela carne e pelos ídolos, são idólatras. Então eles são de fato maus, tanto que o rei vai mandar buscar, sob a ideia dos conselheiros, mulheres virgens, e vai tirar essas mulheres, arrancar essas mulheres virgens dos seus lares, simplesmente para passar a noite com ele. Algumas delas, ou seja, uma delas, ele vai tornar esposa, como vai acontecer com o caso de Esther. Porém, as outras vão ficar no harém eternamente como concubinas do rei. O que é uma concubina? É alguém que é uma propriedade sexual do rei, que não pode ter uma família, não pode mais sair do harém do rei e só pode comparecer se ele chamar. Ou seja, essa mulher é negado a ela de ter uma família. Naquele tempo, desvirginar uma mulher, ou seja, tirar a honra, né, o ímen de uma mulher, passar uma noite com uma mulher, a fazia
literalmente uma prostituta. Se caso ela quisesse sair com outros homens, ela não poderia nem se casar decentemente. Então essas mulheres estarão confinadas eternamente a ficarem sem um esposo e sem o próprio rei. Afinal de contas, ele dormiria com elas se ele quisesse, ou nunca mais. Ou seja, muito triste, violência, já que elas não queriam de fato dormir com ele, né? Então elas foram arrancadas, violência sexual e muito mais. Só que o contexto da época é esse. É indignação. O contexto da época é deixa eu tirar aqui. O contexto da época é indignação, injustiça, violência, crueldade. Esse é o contexto da época. E o que pode vir de bom de tudo isso? Deus usando algo, né? Deus usando alguém para favorecer esse alguém dentro desse contexto. Que é o que vai acontecer. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Que é o que vai acontecer com Esther. Num contexto de violência, num contexto de maldade, de crueldade, Deus vai favorecer Esther para um propósito maior. Não é que é bom o que aconteceu, é que Deus usou o que aconteceu para o bem, tá? Então a gente vai ler. Esther 2:1 fala assim: mais tarde a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela, que esse decreto gerou a morte dela. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Tome para si, tá? Escolha funcionários em todas as províncias e ordenem que tragam as moças mais bonitas. Nessa hora todo mundo queria ser feio, né? Literalmente. Mais bonitas para o seu harém, para ser concubinas, aqui em Suzã, a capital. Ou seja, vai em toda a província, vai buscar toda moça bonita para poder dormir com o rei. Por vontade própria? Não mesmo. Exploração sexual literal. Egai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam tratamento de beleza. Eles tinham lá seus rituais, né? E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. Ou seja, você perdeu uma rainha, coloque outra no lugar. Simples assim, tá? O rei gostou da ideia, claro, né? Vai passar a noite com a mulherada, literal, arrancar ela da casa delas, ele, ó, gostou. O rei gostou da ideia e fez o que sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu, filho de Jair e descendente de Simei de Quis, da tribo de Benjamim. Saul também saiu da tribo de Benjamim para ser o primeiro rei de Jerusalém, de Judá. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai ou Mardoqueu levou consigo sua prima Hadassa, isto é, Esther. Ela vai se tornar Esther porque vai dar um nome para ela, persa, Esther. Mas ela chama-se Hadassa, um nome judeu. Hadassa, nome em hebraico que significa murta. Esther,
este nome parece de origem persa, é de origem persa, né? E significa estrela. E uma estrela tem que brilhar, obviamente, né? Uma estrela brilha. Mordecai levou consigo sua prima Hadassa, isso é, Esther, uma moça bonita e formosa. Quando a Bíblia fala que é bonita, é bonita. Quando a Bíblia fala que é formosa, é formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai, ou Mardoqueu, havia adotado a menina e tinha criado como se ela fosse sua filha. Provavelmente ela era bebê, né? Ou pequena. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregue aos cuidados de Hegai, eunuco. O que era eunuco? Homens capados, literalmente, tá? Cortava-se o órgão do homem para que ele não tocasse nas moças do palácio ali, do harém. E esses homens, né, que tinham ali seus órgãos cortados, viviam como empregados do rei, cuidando desse harém, dessas mulheres, tá? Tinha contato com essas mulheres. Muitos deles Muitos deles se tornavam, né, homossexuais e alguns deles se conformavam e viviam a vida ali cuidando dos seus afazeres, tá? Então, infelizmente, também era uma vida cruel para os eunucos, tá? Nós estamos em um tempo cruel. Então, vamos lá. Hegai, olha lá, ó. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, capital, e entregues ao cuidado de Hegai, esse eunuco, o chefe do harém. Ele era o chefe do harém do palácio, né? Para que eles não dormissem com as mulheres do rei, né? As concubinas do rei, era feito isso. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Por quê? Primeiro, ela era humilde, obediente, humilde, e outro, que Deus já está operando em graça e em favor com Esther, tá? Então ela conquista a graça do eunuco, chefe do harém, e ela vai conquistar a graça de todos ao redor. Todo mundo que ela passar, ela vai conquistar a graça. Por quê? Porque Deus já está em favor dela, tá? Esse é o favor de Deus. O favor de Deus nos abre portas. Não é a nossa competência, não é a nossa graça, não é o nosso falar, é o favor de Deus. Então, ó, Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela tratamento de beleza e comida especial. Olá, boa noite, Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Então, ela alcança o favor e ela já tem tratamento preferencial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela. Olha só, olha o favor de Deus sobre ela. E colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Então ela já tem um bom quarto, 7 melhores empregadas para cuidar ali do tratamento dela e do dia dela. Ela tem um dia de princesa. Todos os dias que ela acorda, ela tem dia de princesa. Ela tá sendo bem tratada, ela tá sendo bem cuidada. Os melhores cuidados, o melhor quarto. Ela conquistou a simpatia do chefe, até então, do harém. Então, ela tá sendo favorecida. Sempre que Deus está do nosso lado, ou seja, nós estamos de acordo com aquilo que Ele pede de nós, nós seremos favorecidos. O favor de Deus está ao nosso redor. O favor de Deus, Ele está como um escudo ao nosso redor, tá? O favor de Deus é quem abre porta para nós. Não é nós, não é a nossa força, não é nosso talento, não é nada do que nós temos. É o favor, a graça. O que é favor? Nós não merecemos, mas a graça, o amor dele abre as portas, nos alcança. Então, ó, Esther fez conforme Mardoqueu ou Mordecai tinha mandado
e não disse a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes, que ela era judia. Então ela está, olha só, ela está lá, ela foi levada, né, contra a força dela, ela está num período difícil, mas ela já está alcançando o favor. Assim como José estava na prisão, mas por ele ser um homem bom, por ele ser um homem disciplinado, ele também alcançou o favor do carcereiro. Então ela está num lugar ruim, mas ela já está alcançando o favor, entende? Mesmo que nós estejamos em uma situação difícil ou num lugar ruim, se nós fazemos o que Deus manda com que a gente faça, obedecemos, se nós estamos na presença do Senhor, nós alcançaremos favor, tá? As coisas vão ficar menos piores pra gente, vamos dizer assim. Então, ó, e ela obedece, ela é humilde para obedecer aquilo que o tio mandou. O tio é um pai para ela. E ela continua obedecendo o que ele mandou, ela continua fazendo conforme ele mandou. Isso é humildade. Porque ela poderia se revoltar, eu já fui presa, eu já tô aqui mesmo, eu não vou fazer nada não. Meu tio não foi capaz de me segurar lá, eu já não tenho pai, já não tenho mãe. Não. Ela tá obedecendo ao tio, ela tá fazendo aquilo que o tio mandou. Ela tá sendo humilde, abaixando a cabeça, sabe? Atendendo bem as pessoas que chegam até ela, alcançando o favor dessas pessoas. Entendeu? Ai, dá vontade de chutar o pau da barraca. Segura o pau da barraca quietinho. Aguenta mais um pouco. Não exploda. Por quê? Porque Deus manda com que você ame as pessoas. Simples assim. É melhor silenciar do que mandar os outros pro lugar que não se deve. Entende? Silencia. Fica quietinho. Ah, porque eu quero falar. Não, fala não. Não presta sua boca para Satanás, não. Entende? Então, toda vez que a gente escolhe fazer aquilo que agrada a Deus, Deus nos favorece. Tá? Então, ó, Esther fez conforme Mordecai ou Mardoqueu tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Ela não disse que era judia, ela ficou quieta. Todos os dias Mordecai, ou Mardoqueu, passava em frente ao pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Ele estava sempre lá. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Então, durante 1 ano, o rei estava sem rainha. O rei ia ficar com as concubinas que ele já tinha do harém, né? Porque, obviamente, o rei não ficava ali sem o vamos ver, né? Por isso que ele tinha um montão de gente. Enquanto ele esperava as mulheres passar por esse tratamento de 1 ano, tá? Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e o resto do ano outros perfumes de produtos de beleza e outros produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes para passar a noite com ele, à força, na marra. Quando chegava a vez de ir... Quando chegava a sua vez de ir ao harém, do harém até o palácio, era hora de dormir com o rei, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e o rei, né, literalmente desfazia tudo que tinha sido feito nela. Impecável. E na manhã seguinte, ela ia para outro harém. Então, ela passava a noite com o rei não foi muito afim, não gostou muito do negócio. Mandava para outro harém. Por quê? Porque ela viraria concubina e ficaria ali presa eternamente. Ou o rei talvez ia se lembrar e querer dormir outra noite com ela, ou o rei nunca mais ia se lembrar dela e ela ia ficar vivendo uma vida de luxo, mas sem ter uma família, sem nunca mais sair daquele lugar. Confinada, literalmente, presa na gaiola de ouro. E aí, ó, ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Sagaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei, presa eternamente. Cruel, mas era o que era. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Enfim, chegou a vez de Esther.
filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Imagina a pureza, cara, dessas mulheres, dessas meninas, imagina, que triste. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente o que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Preste atenção nos detalhes. Quando chega, elas podiam levar o que elas quisessem, da cabeça delas. Mas quando chega a hora de Ester ir, obviamente que não fala aqui, mas vamos supor que ela pergunta para Hegai, o que eu tenho que levar? E ela leva somente o que ele diz que ela tem que levar. Obediência, sabedoria. Entende? Olha a sabedoria de Ester. Ela não fez nada sem direção. Ela não agiu sem direção. E é assim que a gente tem que fazer com Deus. Ela não agiu sem a direção de Deus. Ali naquele momento era o eunuco ensinando para ela o que ela tinha que levar. Mas na nossa vida cotidiana é Deus nos orientando todos os dias no secreto o que a gente tem que fazer, como a gente tem que falar, como a gente tem que agir, o que a gente tem que calar, o que a gente não precisa, tá? É Deus guiando a nossa vida literalmente. Então, ó, Ester foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Imagina que triste você ser levada a um rei, sabe que vai ser, né, violentada, literal. Não sabe se o rei vai gostar de você. Imagina o medo, o desespero dessas meninas. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça. Ester não é só diferente porque ela é bonita, porque ela é isso, porque ela é aquilo. É o favor de Deus no meio daquela situação favorecendo ela. Sabe? Mesmo que você não tenha a beleza, mesmo que você não tenha o dinheiro, mesmo que você não tenha os contatos, o favor de Deus abre porta que absolutamente ninguém abre. Mesmo que você não fale tão bem, mesmo que você não seja o mais competente, o favor de Deus abre portas que ninguém pode abrir. O favor de Deus te coloca em lugares que só Deus pode te colocar. Entende? Então, ó, talvez tivesse mulheres mais bonitas, mais perfumadas, mais inteligentes, mais humildes, mas Deus favoreceu Ester, mesmo diante de uma situação ruim, porque Deus tinha um plano maior. É o que Deus faz quando Ele tem um plano, e Ele tem um plano na vida de cada um de nós, diferentemente, e quando Ele tem um futuro para todos nós, Ele vai usar até aquilo que aconteceu de ruim e favorecer a nós, e trazer o bem daquelas situações, entende? Então, ó, ele gostou dela mais do que qualquer outra moça e ela conquistou simpatia e admiração. Lembra, para que um homem ou uma mulher ame alguém, é necessário admirar aquela pessoa. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Você nunca tem um amor verdadeiro. Nunca você terá um amor verdadeiro sem a admiração. Por isso que todo amor que fica no plano físico, sexual apenas, ele não perdura. Ele pode durar um tempo, mas ele não vai. Quando os BOs vêm, ele não passa daquilo. Porque o físico não mantém admiração. A admiração é que traz o respeito do outro por você, entende? Então, o que ela alcança aqui? Algo que vai fazer com que o amor dele seja maior. Quando ele vai em favor dela, é porque ele já a ama, entende?
Quando ele vai em favor dela, é porque tem algo a mais nisso. Então, ó, ele gostou mais dela, mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou simpatia. Ele dormiu com todas as outras. Podia ter alguém muito melhor, entre aspas, sexual do que ela. Mas ela conquistou simpatia e admiração. E isso as outras não conquistou. E isso também tem a ver com o favor de Deus, porque o favor de Deus em nossa vida, como eu disse, abre portas que ninguém pode abrir. Então, ó, nenhuma moça dele conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Não foi só porque ele gostou do cheiro do corpo, tá? Ele gostou dela, da essência dela. A admiração dele já estava ali. É por isso que muitas pessoas pensam que eu vou conquistar através vou fazer posição X, posição Y, vou fazer assim, vou fazer assim. Gente, isso é tudo besteira. É tudo besteira. Se um homem não tiver a capacidade de te respeitar quem você é, a sua alma, a sua personalidade, o seu jeito, ele nunca vai amar você de verdade. Entende? Infelizmente. E se um homem não ama Deus, provavelmente ele não te amará totalmente de verdade. Porque é necessário amar a Deus primeiro para depois amar alguém. Porque só conhecendo e reconhecendo o verdadeiro amor que Deus deu para nós, é que nós temos capacidade de reconhecer e conhecer no outro o amor. O amor vem de Deus, entende? Então, depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele está muito feliz, ele está muito contente. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Ou seja, ele está tão contente que ele vai liberar, ele vai dar, ele vai favorecer, tá? De tão contente que ele ficou. Versículo 19. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para outro harém, ou seja, estava acontecendo a galera, né? As moças iam, dormiam com o rei e ia transferida para outro harém. Lembrando que foram inúmeras moças, a gente não tem noção do número. Podia ser 100, podia ser 1000, vai saber em que momento que a rainha Esther chegou, né? Ninguém sabe. Então, durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo de governo. Então, Mordecai era um homem, ou Mardoqueu era um homem importante, e ele foi nomeado pelo rei, pelo próprio rei, para um cargo de governo. Seguindo o conselho de Mardoqueu ou Mordecai, Esther não havia dito a ninguém que era judia. Ela fica quieta. Ela continuava a obedecer Mordecai ou Mardoqueu, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. É um pai para ela. Naqueles dias, Mordecai ou Mardoqueu, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, dois eunucos que eram guardas do palácio, dois eunucos que eram guarda do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí, Mordecai contou isso à rainha Esther. E ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que ele escrevia da história do seu reino. Então vai ser registrado, ele não vai fazer nada por enquanto para Mordecai ou Mardoqueu. E a rainha Esther avisa e ele é livrado desses dois eunucos que estavam zangados.
Esse contexto, de verdade, é bem cruel. É bem cruel. É injusto, é indigno, tá? É sujo, porque a verdade é que esse homem, que é rei, que tem todo o poder, vai lá, toma força, pega essas meninas, passa uma noite com elas, joga elas no harém, elas nunca mais podem ter relação com outras pessoas, família, enfim, são tiradas da família, não vão ver mais as famílias delas, é cruel. Mas isso nos diz que Deus pode pegar coisas cruéis que aconteceram na nossa vida e transformar para o bem, com lições, com testemunhos, tá? Pode nos ensinar escapes para próximas, né, situações, para que a gente nunca mais passe por situações como aquelas que já passamos. Então, sim, tudo vai cooperar para o nosso bem, se a gente for curado. É por isso que Deus, na verdade, Deus não deseja que nada de mal nos aconteça. Deus não deseja que nós tenhamos traumas. Deus não deseja que nós venhamos a nos contaminar com pecado. E todo tipo de pecado, vícios, idolatria, tudo quanto é tipo de pecado, Deus não deseja isso. Mas infelizmente nós que vivemos num sistema mundo, que temos famílias muitas vezes desestruturadas, já carregadas de vícios, de mazelas, toda sorte de miséria, a gente cai de paraquedas, às vezes na infância, às vezes na adolescência, ou nesses vícios, ou nessa desestrutura familiar. E acabamos cheios de traumas. Mas Deus quer restaurar o original em nós. Deus não quer que nós sejamos adultos e pessoas traumatizadas para o resto da vida. Deus tem cura para cada um de nós. E é por isso que Ele deseja que nós nos abrimos de verdade para curar essas feridas e falamos a verdade para Ele. Sabe, quando você vai para o seu secreto, diz a verdade sobre os seus traumas, sobre as suas, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo. É por isso que é muito importante ser sincero com Deus. Deus não tem problema com a nossa humanidade. Ah, eu senti inveja. Ah, eu senti desejo no lugar errado, pela pessoa errada, ou enfim, seja o que for. Deus não tem problema com a nossa humanidade. Deus tem problema com a mentira, com aquilo que a gente quer esconder, aquilo que a gente quer aparentar, as máscaras que a gente coloca na nossa vida. Deus não tem problema com o trauma que a gente viveu. Ah, eu vivi um trauma, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui humilhada. Ele não tem problema com isso, pelo contrário, ele quer curar, ele quer sarar, ele quer restaurar, ele quer limpar. Ele quer que nós estejamos um coração tão perfeito, segundo ele, um coração tão curado, tão transformado, que nós sejamos capazes de ajudar outras pessoas também a ser curadas, também a ser restauradas. Sabe, é muito bonito quando depois de um tempo você percebe, e isso tem acontecido comigo, que todas as feridas que você viveu, de alguma forma vai servir para curar na vida de outras pessoas, para ajudar a restaurar outras pessoas, não pela minha capacidade, mas por aquilo que Deus fez em mim, e aquilo que Ele pode fazer em cada um de nós e de vocês, entende? Então Deus não quer pessoas feridas, ferindo o próximo, porque cada vez que a gente está ferido na nossa dor, nos nossos traumas, a gente vai passando para frente, com filhos, com os familiares, com os amigos. Sempre que a gente leva um tapa, a gente devolve sem querer nos outros, com a grosseria, né? Aquelas pessoas que são muito dá patada nos outros. Ah, eu sou assim. Não, é dor, é violência, é trauma, entende? Eu tô sempre jogando indireta, achando que os outros têm inveja de mim, e eu tô sempre me defendendo. Isso é trauma, entende? Deus quer a gente melhor, a gente leve, a gente saudável, a gente pronto para amar.
Amar as pessoas não é fácil, não é, mas a gente só é capaz de amar o outro quando a gente percebe esse amor de Deus por nós. Quando nós temos a capacidade de soltar as feridas para Ele, deixar falar a verdade e deixar que Ele nos limpe, tá? Deus abençoe vocês. O livro de Esther, para mim, ele é muito importante porque ele faz parte da minha vida, do meu contexto histórico que Deus trouxe ele para mim. E eu sei que, assim como ele fez na minha vida, do mal, muito bom, muito bem, ele tem feito muito bem para mim, para minha vida, e vai fazer através da minha vida, eu acredito que ele também fará na vida de cada um de nós, sabe? Deus é bom, Deus nunca foi mal. Deus nunca quis nosso mal. Se você ler a Bíblia, se você entender o contexto da Bíblia, você entende que Deus nunca quis, nunca, em nenhum momento, para nenhuma pessoa, Deus quis o mal. Mesmo quando Ele traz juízo, mesmo quando Ele traz, ele deixa o povo ser levado, mesmo assim, Deus nunca quis o mal de nenhuma pessoa. Foi a própria plantação, o próprio pecado, as próprias consequências daquilo que aquelas pessoas fizeram que trouxeram isso para elas. Infelizmente, para nós todos, né? Então, fala a verdade para Deus, sabe? Fala a verdade assim, nua e crua. Solta, só solta. Quanto mais você solta, mais você se liberta e mais você cura. Dá a oportunidade de Deus te curar, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã. Amanhã eu venho mais cedo. Eu vou pro retiro. Oh, meu Deus, vai ser tão bom esse final de semana. Deus abençoe vocês, boa noite e fiquem com Deus, porque com Deus é sempre melhor.